Fala, friends, como vocês estão? Pessoal, é o seguinte, no vídeo passado eu mostrei para vocês que o Bitcoin tinha rompido aquele padrão de alta e que agora eu estaria me posicionando na baixa, tá? Operando sempre, shortando o mercado, beleza? Muita gente criticou, duvidou, falou que o Bitcoin ia voltar para 125k com facilidade e comprou essa narrativa. Enquanto muito institucional, muito baleia vendeu na TH realizando lucros exorbitantes, a maioria das sardinhas preferiu segurar os seus bitcoins, né? E infelizmente está tomando prejuízo. Enquanto muita gente compra a narrativa dos maximalistas, né, que estão cheios de bitcoin, você que tem uma reserva, né, investida muito pequena, acaba comprando essa narrativa e não consegue acumular mais, porque não entende o momento exato de saída nem o momento exato de entrada, que sempre existe. Ou a gente tem uma noção, né, aonde fica mais ou menos o momento de saída e o de entrada, beleza? Eu vou mostrar uma estratégia que eu tenho utilizado para realizar profit no mercado, tá? De uma maneira boa e segura, né? E que eu tenho acumulado mais bitcoins para long term de fato, né? Na minha carteira spot eu tenho realizado o DCA, enquanto aqui em derivativos, em futures, me alavanco e compro mais spot com o lucro, beleza? Então qual que é, pessoal, a análise aqui, beleza? Quando eu estava aqui na TH, estava tudo bom, né? Muito maravilhoso. Muitas baleias institucionais saíram do gráfico, tá? Despejando bitcoins aí no mercado a rodo, o que fez o preço de fato corrigir, né, fortemente, beleza? Nós tínhamos aqui um suporte, pessoal, que era o suporte mais importante daquele momento, tá? Que era essa região aqui de 100 mil dólares, beleza? Tanto que o preço, ó, ele chegou a tocar nessa região de 100 mil dólares, tá? Até 98 aqui, e depois retraiu. Se o preço, neste momento, ele tivesse feito este movimento aqui, a gente tinha confirmado aí uma continuidade da alta e até mesmo um rompimento dos 125 mil dólares. Porém, ele fez ao contrário. O que que aconteceu? Ele bateu nessa região aqui de 99 mil dólares, que era o suporte mais forte para aquele momento, tá? Que era aqui. E quando bateu, pessoal, ele não respeitou. Ele rompeu esse suporte, ele fez ao contrário. Ou seja, a pernada de impulsão, correção de continuação, ela aconteceu ao contrário. Ela aconteceu para baixa e não para alta, tá? Só para vocês entenderem, né? Como eu falei para vocês, ó. Impulsão, correção, continuação. Ela fez o que aqui, ó? Isso tá bem explícito no gráfico, tá, pessoal, ó. Ela fez, deixa eu sumir aqui, ó, impulsão, uma de correção e agora possivelmente ela pode continuar essa pernada de baixa, tá? É, 50% dessa pernada, ela daria mais ou menos aqui nesse pullback, deixa eu ver aqui. Vamos puxar aqui uma Fibo pra gente entender aqui, tá? 50% da pernada, ó, ela bateu na Fibo de 0,382. 50% seria aproximadamente 103 mil dólares, beleza? E ela bateu aqui em 98. 103 mil dólares, vamos ver onde dá aqui. E vamos marcar, né, de outra cor para a gente entender melhor que o gráfico. Então daria na região desse pullback aqui, né? Eu eu achei que, né, pela minha análise, que poderia chegar até essa região. Tanto que no vídeo eu falo desse pullback, mas eu falo desse aqui, eu falo mais desse, ó, da região de 100 mil dólares. Para mim, essa região era mais forte e eu entendi que o preço poderia chegar aqui já, quando ele marcou fundo e ele estava voltando aqui para fazer o pullback e a pernada aí, né, de correção. Agora, galera, o que que eu tenho feito? Tenho operado totalmente shortado, tá? Porque ele quebrou o padrão de alta e agora a gente tá fazendo o quê? Uma acumulação. E geralmente uma acumulação, quando ela vem de um topo para uma correção, ela tende a corrigir ela tende a pegar essa pressão para baixo novamente. Ou seja, ela tende, de fato, acumular aqui nessa região e depois romper para baixo. Então, quando você está operando shortado no mercado, você tem que operar sempre, né, na máxima, tá, da região de congestão. Ou seja, qual que é a minha máxima de região de congestão aqui? Era aqui, tá vendo? Que era onde tinha esses pavis aqui. Ó, vamos mostrar aqui para vocês. Era esse paviozinho aqui, tá vendo? Ó. Então, assim, deu para pegar bastante short aqui.
Após, né, quando eu vi que tinha corrigido, eu fiz uma operação, né, no dia 8 e fiz uma operação no dia 5 de janeiro, pegando aqui retrações, tá? Então, eu fiz a operação vendido a 100x, né, e consegui pegar essas retração aqui, ó. Então, se você pegar 4 ponto, vamos colocar 4% aqui, vezes 100, que eu peguei de short, daí na faixa de 300 a 400%, que foi o que eu peguei, porque eu não peguei exatamente, tá? No topo do candle, eu peguei um pouco mais para baixo aqui, tá? Aí ele veio até um pouco mais em cima, eu achei que ia romper, depois ele retraiu tudo aí, deixando essa enorme sombra no gráfico, beleza? Aqui, galera, quem pegou, né? Porque, cara, pelo meu operacional, pegar uma retração nessa região aqui, deixa eu mostrar para vocês, também era uma boa entrada. Só que o gráfico, ele subiu demais, né? Então, o que que acontece? O candle, ele subiu demais. Você sempre tem que pegar retrações quando é gráfico diário, sempre nas últimas 3 ou 4 horas, no candle diário, tá? Porque é o momento que ele começa a retrair. Se tu for ver, todos os candles aqui dessa região, tá? Olha só, todos os candles, ele tem sombra. Ele deixa sombra na parte de baixo, na parte de cima, tá? E geralmente, nas horas iniciais da vela, ele tende a explodir para uma direção. Quando é short, quando eu preciso pegar short, ele explode para cima. Aqui foi um caso real, né? Porque ele explodiu para cima. O preço ele chegou até aqui. Ou seja, até aqui, essa região, o candle estava com o corpo totalmente completo. Você entende? E nas últimas 4 horas ele vai e respeita a região, né? Finaliza dentro da região e dá um profit enorme. Isso aqui é o que se chama uma operação de retração, entendendo a análise macro, beleza? Entendendo a micro e entendendo a micro da micro, porque é uma região de congestão, tá? Que você está operando ali. Retração, enfim, são vários fatores aqui que você entra, né? E agora o que que acontece? Beleza? Vamos marcar aqui algumas regiões. Marcar aqui no semanal mesmo, pegar o candle de uma semana para vocês entenderem, tá? Qual que é o suporte mais forte que temos agora? É esse suporte aqui, chama amarelo. Até essa região aqui, que seria uma região de pullback, beleza? Então aqui é a região mais forte. Para mim, o preço ele vai chegar até 74 mil dólares, tá, galera? Então, ele chegando a 74 mil dólares, ó. Agora a gente tem um canal, né? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Pegar esse retângulo, tá? A gente tem um canal, mas ele precisa chegar a se aproximar lá. A gente tem um canal muito bem definido, que é esse canal aqui, de 74 até 120, 124 mil dólares, beleza? Eu acredito que o preço ele vai vir até aqui, das 74 mil dólares. Ele vai ficar congestionado aqui, né? Acumulado, acumulando, acumulando, e vai voltar a subir, a continuar a pernada de alta dele. Ele vai começar a trabalhar em canais maiores, ou seja, fazer, né, de fato, pernadas acima das pernadas anteriores, ou seja, vai começar a formar topo acima do topo anterior e vai querer novamente trabalhar aqui em 124 mil dólares, tá? Até o preço ele tocar aqui, eu vou estar operando short, beleza? Porque tá muito bom para operar short, tá? Então, então era isso que eu queria mostrar para vocês. A minha próxima entrada, vamos ver aqui, no diário, tá? A minha próxima entrada, ela vai ser nessa região aqui, beleza? Aqui, ó. Aqui eu já começo a pegar a entrada, tá? Que é nesse topinho de 93 mil, que é um topo muito, muito bem desenhado. E também é um topo que respeitou, querendo ou não, né? Porque se a gente pegar no semanal, né? A vela, aqui vai ser uma sombra, tá? Então, é um topo que respeitou. E aqui seria a máxima do topo, que também é uma boa entrada. Eu vou deixar aqui de outra cor, eu vou deixar da mesma cor ali. Deixar dessa aqui, pronto.
Então, a minha entrada ideal para um short vai ser aqui em US$ 93.000, beleza? Nesse momento, o preço ele está se encaminhando aqui para. Ele está se encaminhando para US$ 84.000, fazendo a famosa pernada de impulsão, de correção e de continuação até bater aqui. E aqui o preço define se vai congestionar ou se ele vai romper, né? E trabalhar aqui até bater lá em US$ 78.000. Beleza? Então, até o mercado ele não se definir de fato se ele vai a 78 ou se ele vai aqui para 98, eu vou continuar operando shortado. Valeu, galera. Essa é a análise bem simples, mas fazendo uma análise mais macro aqui, a gente entende que, né, eu entendo que operar shortado é a melhor decisão agora, tá? Então, tome cuidado nas suas análises, faça sempre sua própria pesquisa e até a próxima. Valeu!